Olá, Deus abençoe você, sua vida. Estamos em mais uma aula e a aula de hoje é sobre bondade, refletindo a generosidade de Deus. O salmista escreve no capítulo 145, versículo 9, bem assim: O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Davi ele escreveu este salmo como um hino de louvor à majestade e à bondade de Deus. E é um salmo onde cada verso ele começa com uma letra do alfabeto hebraico, se você reparar, exaltando os atributos divinos. Olha só que interessante. No versículo 9 que nós acabamos de ler, ele ressalta a bondade do Senhor como não sendo uma bondade seletiva, mas se estendendo a toda a criação. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Então, estes salmos, ele é tanto louvor quanto uma doutrina também, como um devocional, convidando o povo de Deus a reconhecer que tudo que Deus faz é bom. A bondade é o perfume da graça de Deus que deixamos nos caminhos por onde passamos. Olha que lindo, a bondade ela é o perfume da graça de Deus. Quando nós exercemos a bondade, nós estamos perfumando o caminho por onde nós estamos passando. Quando nós olhamos o significado mais profundo desses Salmos 145, versículo 9, a palavra bom que aparece aqui, ela tem um significado tão interessante, olha só. Significa algo que é agradável, amável, algo que é excelente, considerado valioso. Então, a bondade, ela é o reflexo do caráter de Deus, que se manifesta em ações práticas de generosidade, de compaixão, de justiça, de algo que é agradável e deve ser cultivado em nossa vida prática todos os dias. A bondade, ela é muito mais que uma gentileza ou uma simpatia, algo que nós desenvolvemos de uma forma de uma inteligência emocional, é muito mais que isso. É uma disposição interior do nosso espírito em agir para com o outro com generosidade, mesmo que isso custe o meu tempo, os meus recursos e o meu conforto. Então, a generosidade ela vai muito além do que uma simpatia superficial, de eu parecer ser uma pessoa boazinha. Não, a bondade é uma disposição interior que eu tenho firme de agir em favor do outro com essa generosidade, mesmo quando isso me custa tempo, recursos e até o meu conforto. A generosidade ela é ativa, é prática e é orientada pelo Espírito Santo de Deus. Carrega esse significado de algo que é agradável, algo que é correto, algo que é benevolente em sua essência, assim como Deus é bom. Nós manifestamos esse atributo do caráter de Deus que é a bondade. Wayne Grudem, ele afirma o seguinte: a bondade de Deus é aquela disposição pela qual ele trata todos com benevolência, todos aqueles que foram criados por ele. Ou seja, quando nós somos transformados por Cristo Jesus, essa disposição que outrora era exclusivamente divina, ela é comunicada, compartilhada comigo e com você. Então, passa-se a existir em nós a bondade, que é um fruto do Espírito, é uma evidência da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, é a bondade. Nós temos um exemplo clássico do bom samaritano. Você com certeza conhece em Lucas capítulo 10, nós vemos ali o exemplo do bom samaritano. Ele retrata essa bondade na prática. O bom samaritano, para ele exercer aquele ato de bondade,
para com aquela pessoa, ele precisou dispor do seu tempo, dos seus recursos financeiros e do seu conforto. Ele movimentou toda a estrutura da vida dele, refez a rota para atender aquela necessidade. Em contrapartida também, nós temos o exemplo dos religiosos que deram passos largos ali naquela situação, revelando uma ausência da verdadeira piedade. Passou ali o levita, o sacerdote, e eles não atenderam aquela necessidade. E o bom samaritano, o samaritano que foi encontrado bondade nele, ele agiu com essa benevolência. Então ele investiu ali, ele saiu da sua zona de conforto, ele se dispôs ali de recursos e de atenção para exercer a bondade. Nós vemos a bondade no caráter de Cristo. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E ele quem? Jesus. E Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Olha só que interessante. Preste atenção naquilo que as Escrituras trazem com informações para nós. Olha só. Diz que Jesus ele andava por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Isso significa que tem gente que pode curar os oprimidos do diabo e não fazer o bem. Pasmem vocês. Fazer o bem trata-se de uma expressão do caráter de Cristo em nós. É uma expressão evidente do caráter de Cristo em nós. Curar os oprimidos pelo diabo é um dom do Espírito. Então você pode ter os dons do Espírito e não ser cheio das virtudes do Espírito Santo, que uma delas inclui a bondade. Então não se engane, ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus. Você pode estar fluindo nos dons e ainda assim não ter a bondade sendo manifesta na sua vida. A bondade, ela é uma das expressões, das evidências do caráter de Cristo em nós. A bondade é um fruto do Espírito. Ela é revelada através da nossa vida. É uma consequência natural daquele que nasceu de novo, desde que cultivada. Entende? Então, a bondade, ela é, na verdade, a estrada onde o amor de Deus encontra os aflitos. A bondade é essa estrada, essa pavimentação onde o amor de Deus encontra os aflitos. John Stott, ele observa algo. O amor de Deus, ele é prático. Desce até onde nós estamos, toca as nossas feridas e carrega os nossos fardos. Isso é bondade, é descer ao nível da dor do outro. Bondade é você descer no nível da dor do outro. Tim Keller diz que a graça ela é escandalosa porque é concedida a quem não merece. E isso se traduz em vidas que praticam o bem, mesmo quando não há retorno, mesmo quando não há reconhecimento, mesmo quando não há gratidão. Você viver a bondade na prática é simplesmente, literalmente, ajudar sem olhar a quem. É você se doar àquela pessoa sem esperar nada em troca. Quando eu espero algo em troca, é uma conveniência, né? Talvez seja uma amizade, mas quando eu estou exercendo essa entrega ao outro sem esperar nada em troca, isso é bondade. Nós temos o exemplo de Jesus quando ele curou aquele leproso, ali no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 41. Naquele momento, ele estava rompendo com as normas sociais daquela época. E ele estava ali expressando uma profunda compaixão. Nós temos também em contrapartida um exemplo não muito bom a ser seguido dos próprios discípulos de Cristo Jesus ali no Evangelho de Lucas, capítulo 22,
onde os discípulos eles estavam discutindo quem era o maior. Quem era o maior? Quem que ia sentar ali em tal lugar? Naquele momento, eles estavam exercendo um egoísmo e não a bondade do Senhor. Eles estavam mostrando rivalidade, egoísmo, busca pelos próprios interesses. Agora, a questão é, eu entendi o que é bondade. Como praticar essa bondade? Nós vamos aprender agora. No Evangelho de Mateus, capítulo 25, nós temos uma instrução clara de como que nós praticamos essa bondade. Mateus, capítulo 25, versículo 35 e 36. Jesus, ele fala essas palavras na parábola das ovelhas e dos bodes. Você vai lembrar. É, na verdade, uma mensagem escatológica sobre o julgamento final, que ele iria separar os justos dos injustos com base nas ações realizadas aos mais necessitados. Então, Jesus, ao identificar-se como um necessitado, ele eleva o valor desses atos de bondade como algo que está sendo feito ao próprio Senhor. Isso é muito poderoso. Vamos ler aqui em Mateus 25, versículo 35 a 36. Vamos ver aqui. Porque tive fome e vocês me deram de comer, Jesus disse. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu tive necessidade de roupas e vocês me vestiram. Praticar a bondade exige intencionalidade. A bondade cristã não espera um palco, um holofote ou uma recompensa. É simplesmente servir o outro porque eu amo. E eu amo porque Deus me amou primeiro. Então, praticar a bondade exige essa intencionalidade. Começa com uma sensibilidade espiritual. Os olhos são abertos para a dor do outro, para as circunstâncias que estão à minha volta. As minhas mãos, elas se tornam disponíveis para agir. Então, a bondade faz isso, ela abre os meus olhos e dispõe as minhas mãos. Não é uma resposta emocional, histérica, ou resposta a uma culpa interna que eu tenho. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A bondade, ela é uma decisão espiritual. Precisa ser sustentada por sabedoria. Ou seja, eu faço o bem com discernimento e verdade. Por isso que, no tocante à bondade, importa e muito a motivação que está me conduzindo a essa ação. A motivação que está me conduzindo. Tem gente que opera, que desenvolve, que manifesta bondade com vaidade, com soberba, com orgulho. Isso é muito sério. São as pessoas que vão ajudar os outros e no ato de estar ajudando os outros estão concomitantemente, ao mesmo tempo, simultaneamente, julgando quem não está ajudando os outros junto com ela. Você percebe a confusão? Essa bondade se torna uma obra morta, não é computada diante do Senhor. Porque precisa haver em mim a motivação correta. Eu não estou ajudando os outros esperando com que outras pessoas vejam, me elogiem, me louvem. Eu não me torno melhor por causa disso. Eu me torno mais parecido com Cristo Jesus. A motivação faz toda a diferença. Praticar a bondade exige intencionalidade, discernimento e verdade. Até para praticar a bondade eu preciso ter discernimento. Tem situações em que a bondade não deve ser direcionada a certas pessoas, porque eu estou entrando em um processo atrapalhando o que está acontecendo. Veja o exemplo de Abraão e Sara e Agar. Sara, diante daquela situação, ela queria ter o filho. Agar, sua serva, o seu corpo pertencia à sua senhora. Então, naquele momento ali, Agar acabou cedendo, à situação de Sara se deitando com Abraão e tendo filho.
Olha o desastre que virou essa situação. Não tinha que ter entrado naquela situação. Então, para ter e exercer a bondade, é necessário discernimento. Inclusive, nós temos algumas barreiras à bondade que você vai ver agora. Romanos capítulo 2, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 5, está escrito assim: mas, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo para o dia da ira de Deus. Paulo ele escreveu essa carta aos Romanos, aqui neste capítulo 2, ele estava denunciando a hipocrisia daquelas pessoas que julgam os outros, mas não praticam o bem. A dureza do coração ela é vista como uma resistência ao arrependimento e uma insensibilidade à bondade de Deus. Então, essa dureza do coração, ela é essa resistência ao arrependimento e uma insensibilidade à bondade de Deus, porque é justamente o arrependimento e a bondade de Deus que nos conduz ao quebrantamento. Então, quando Paulo ele escreve essa denúncia, ele está trazendo esse entendimento que existe a bondade e existem barreiras à bondade. O oposto da bondade não é a maldade escancarada, mas é a indiferença silenciosa. Repito, o oposto de bondade não é a maldade escancarada, mas é a indiferença silenciosa. E aqui nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós estamos vivendo em um tempo onde tudo é muito acelerado, onde tudo é muito rápido, tudo é muito full time. Então nós precisamos estar neste lugar de observar. Se você encontra alguém que para te ouvir, que para te enxergar, valorize, porque é uma expressão da bondade do Senhor sendo manifesta por meio dessa pessoa. As maiores barreiras à bondade são internas. Vamos ver quais são? Egoísmo, pressa, indiferença, dureza do coração. A cultura em que nós estamos imersos neste tempo da história em que nós estamos vivendo é uma cultura extremamente centrada em si mesmo, onde muito se é feito por interesse ou por autopromoção, e que o Senhor nos livre disso. Porque a bondade cristã é totalmente contracultural. Ela serve sem esperar nada em troca, sem esperar holofote, sem esperar reconhecimento, sem esperar uma troca, uma retribuição. É simplesmente amar sem esperar nada em troca. Tim Keller, ele escreve o seguinte: a idolatria do coração nos leva a usar os outros em vez de servi-los. A bondade se opõe a essa lógica, colocando o outro como alvo do nosso serviço. Algumas pessoas podem dizer também que o outro deve ser o centro da nossa vida, e isso não é uma verdade. O centro da nossa vida é o Senhor, ponto final. O outro, ele vem seguindo a isso, ele vem em segundo plano. Primeiro é o Senhor. Como resposta à centralidade que o Senhor tem na minha vida, por consequência, eu também sirvo ao outro. Entende? Essa ordem é importante, porque se eu coloco o outro também como um ponto central da minha vida, isso se torna uma idolatria. Eu estou tirando Deus deste lugar. Nós temos um exemplo da rainha Jezabel. Ela arquitetou a morte de Nabote para satisfazer o ego do rei. Ali em 1 Reis, capítulo 2, capítulo 3, a gente percebe essa situação. Nós temos o exemplo também dos fariseus que desprezavam os pecadores revelavam corações frios. Os fariseus que desprezavam os pecadores, na verdade, eles estavam revelando corações frios. Eles eram religiosos, fariseus, desprezando pecadores. Eles estavam enxergando a trave,
o cisco no olho do outro e não estavam enxergando a trave no próprio olho. Ali no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Agora, nós entendemos o que é a bondade. Agora, qual é o impacto que a bondade tem? Em Gálatas, capítulo 6, Paulo ele escreve assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo ele está ali encerrando a sua carta aos Gálatas, exortando os cristãos a viverem o evangelho na prática. Após ensinar sobre a sua vida, sobre a vida dos cristãos no Espírito, Paulo ele convida os cristãos à responsabilidade mútua e à prática constante do bem. Esse é o propósito de Paulo nessa carta aos Gálatas. O público-alvo de Gálatas aqui é a comunidade cristã, incentivando os cristãos a perseverarem nas boas obras, apesar da oposição. A bondade, ela tem um impacto espiritual e também social. Quando nós olhamos para os reformadores, quando nós olhamos para a teologia reformada, você percebe que o evangelho ele caminha junto com essa transformação social. Tanto é que o trabalho, o meu emprego, ele é uma expressão da minha missão enquanto cristão. Não existe essa separação daquilo que é secular, daquilo que é cristão. Não existe essa separação. Na verdade, aquilo que eu faço, ela é uma expressão, é uma continuidade da minha vida com Deus. Ou seja, a bondade ela tem um impacto social e espiritual. Edifica o corpo de Cristo? Sim. Traz alívio ao aflito e abre portas para os testemunhos do Evangelho no mundo? Sim. Em tempos de desconfiança e de frieza, a expressão da bondade é um dos maiores testemunhos que nós, enquanto cristãos, podemos exercer. Onde nós sabemos que no fim dos tempos o amor se esfriaria, nós estamos nos fins dos tempos desde que Jesus ascendeu aos céus. Portanto, o momento em que estamos vivendo é o momento mais propício hoje para a manifestação da bondade. O pastor e teólogo Walter Procópio ele afirma o seguinte: a bondade no dia a dia é o evangelho com pele, voz e mãos. Ou seja, é uma expressão social. Aquelas pessoas que estão à minha volta é a bondade do Senhor. O evangelho é expresso de forma social, de forma prática. A relevância que nós temos hoje para a bondade, diante de tudo isso que eu acabei de trazer, é também o que está ali em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago, ele escreve aos cristãos que estavam enfrentando injustiças, estavam enfrentando provas e tentações, e ele enfatiza que uma fé prática, ela tem ações concretas. Olha o que ele escreve no capítulo 1, versículo 27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A bondade é o evangelho em gestos. Resumidamente, a bondade é o evangelho de Cristo Jesus em gestos práticos, visíveis e palpáveis. Hoje, no mundo tão ferido pelo egoísmo, pela divisão, pela violência, o caráter cristão se destaca quando age com bondade, ou seja, ajuda sem interesse. Nós, por exemplo, aqui da Igreja Batista Imagine, nós temos um trabalho muito lindo com viúvas ali no Paquistão. Uma situação onde mulheres são rejeitadas, colocadas à margem da sociedade, principalmente se ela for cristã, quando ela está viúva. Mulheres que não têm trabalho, não têm emprego, não têm fonte de renda, realmente não há possibilidades. Então, nós estamos ali trabalhando. Talvez você está aqui fazendo um seminário e nem tem noção. Mas você que é membro apoiador deste seminário teológico, dessa formação teológica, imagine, você está indiretamente cooperando com essa prática de bondade que nós vimos aqui em Tiago. Porque uma vez que você é membro apoiador, esses recursos são destinados às missões. Você sabia disso? Então eu quero parabenizar você
que decidiu ser um membro apoiador, você que ainda não é, ainda dá tempo de você viver aqui na prática uma das expressões do caráter de Cristo Jesus, que é a bondade. Por meio dessa formação, enquanto membro apoiador, você tem acesso à nossa plataforma de aluno e também está cooperando com a bondade sendo expressa do outro lado ali do mundo, no Paquistão, em tantos outros projetos, mas trazendo aqui para a questão das viúvas, dos órfãos, ali no Paquistão, ajudando, exercendo essa religião pura e imaculada, que é cuidar dos órfãos e das viúvas. Para finalizar essa aula de hoje, eu quero te dizer que a bondade não é uma opção, é uma expressão do caráter cristão. Uma vez que você tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, a bondade não é uma opção, ela é uma evidência indispensável de que Cristo Jesus, de fato, habita em nós. E quando nós deixamos o Espírito Santo gerar em nós esse fruto, nós somos resposta às dores que o mundo carrega. Por isso nós somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal não somente traz sabor, mas ele mantém, entende? Ele mantém. Ele é uma resposta, ele traz manutenção. O mundo está em dores e nós somos chamados pela bondade de sermos essa resposta para esse mundo tão cheio de dores, de indiferença, de egoísmo e de individualidade. Encontro você na próxima aula, em nome de Jesus, se Deus assim quiser.